Fala internet, beleza? 35mm, 50mm, 200mm. Andrei, que lente que eu compro? Calma, pequeno gafanhoto, que hoje eu vou ajudar você. Então, bora evoluir? Olá, eu sou o Andrei Lane e sejam bem-vindos ao Back to Basics. E não se esqueça, se gostar do vídeo, curta e se inscreva no canal. E claro que esse vídeo é um oferecimento de Media Tools, venda de equipamentos fotográficos. Lentes, um dos equipamentos mais importantes de todo o processo fotográfico, tanto que muitos profissionais preferem ter uma câmera ok e uma lente topo de linha do que o contrário. E eu vou falar uma coisa para vocês, eles estão certos. Se você pode ter o melhor dos dois mundos, ok, mas a maioria, principalmente os iniciantes, não consegue ter os dois do melhor mundo, ainda mais com esses preços que nós temos em 2021. Então, sim, respondendo a sua pergunta mental, vale mais investir em lente do que em corpo de câmera. Uma boa PSC com uma lente top de linha faz muito bem qualquer tipo de trabalho. Porém, é só pegar uma lente na mão que a sopa de letrinhas acaba assustando. São muitos modelos, muitos fabricantes e fica difícil saber qual tipo de lente devo comprar para determinado tipo de fotografia. Agora, temos que falar sério. Eu não vou simplesmente te dar o peixe, eu vou te ensinar a pescar. Eu não vou falar, a 50mm é boa para retratos. Eu vou explicar o porquê ela é boa e quais os fatores que fazem isso. Se você entender bem, vai descobrir que a 50mm não é a única lente que serve para retratos. Bom, é quase certeza que a sua primeira lente foi uma que chamamos de lente do kit. Essa é a lente mais barata que realmente vem junto com a câmera. No caso de Canon e Nikon, essa lente é a 18-55mm f3.5 a 5.6. Na Sony, a 16-50mm f3.5 5.6 e na Fujifilm, a 15-45mm f3.5 a 5.6. Essas lentes sempre têm um zoom que auxilia bastante o iniciante. Atrelado a isso, vamos falar do primeiro grande aspecto que você precisa entender, a distância focal. Esse é um número expresso em milímetros que indica quanto de zoom a objetiva tem. Quanto maior o número, mais longe a lente vai enxergar. Olha esses exemplos que vão dos 8mm até os 300mm. Hoje você pensou que não ia ter, mas chegou o melhor momento do vídeo do Back to Basics, que a Duda vai ali atrás fazer a dancinha do like para você não se esquecer de dar aquele like cremoso no vídeo do Back to Basics. Eu acho que você percebeu uma coisa, que o zoom na real é o quanto do campo de visão que a lente enxerga na frente dela. Então, enquanto uma 18mm consegue ver essa largura aqui do skyline, uma 300mm enxerga apenas essa, e com isso consegue aproximar a imagem. Claro que é uma explicação bem simplificada, mas dá para entender bem o conceito. Temos 5 grupos dentro desse conceito que vai do zoom menor para o maior. A ultra angular, grande angular, normais, tele, super tele. Enquanto na ultra angular temos lentes de 8 a 10mm, que hoje são moda em smartphones, as super teles podem chegar a 300mm, como no caso da Nikon P1000. Vamos categorizar as super angulares, que vão dos 6mm até 10mm, grande angulares de 10 até 35mm, as normais dos 35mm aos 85mm, teleobjetiva dos 85mm aos 300mm e por fim as super teles acima de 300mm. Não existe um consenso na comunidade em relação a essa categorização, mas eu gosto de dividir dessa forma. Uma coisa importante dentro do comprimento focal é a distorção. Existem 2 tipos de distorção. A de barril, que está presente em ultra e grande angular, e a de almofada, que está presente em teles e super tele objetivas. Como vocês perceberam, a distância está diretamente ligada à distância focal. Se você olhar uma lente olho de peixe, vai perceber que o elemento frontal ele é mais arredondado.
Isso ocorre pois a lente precisa capturar raios de luz de um ângulo muito aberto. Por exemplo, em 8mm, a luz que vem da lateral precisa ser capturada e entregue ao sensor. Mas, com esse tipo de construção, a foto gerada fica com um aspecto de bolha e diminuindo conforme a milimetragem da objetiva aumenta. É por isso que quando fotografamos um rosto de frente, as orelhas somem e o nariz acaba crescendo. Bom, isso em 8mm, porque o centro ele é ampliado como uma bolha e as bordas são diminuídas, comprimidas. Essa é a distorção de barril. Em superteles existe a distorção de almofada, que é justamente o efeito contrário. Imagina uma almofada velha que tem uma inclinação para dentro. É esse o caso aqui. Se fizermos o mesmo retrato, o nariz e as orelhas maiores, justamente pelo efeito contrário que acontece. O segundo grande fator a ser entendido é a abertura. As lentes são tubos que captam a luz e organizam e direcionam ela para o sensor. No meio desse tubo existe um equipamento que diminui ou aumenta o diâmetro dele. Chamamos ele de diafragma, que é responsável pelo número F da objetiva. Quanto menor esse número F, maior o diâmetro interno dessa lente e, por consequência, mais luz passa no tubo. E quanto maior esse número, menor o diâmetro interno e, por consequência, menos luz chega ao sensor. É o contrário mesmo, né? Quem definiu essas siglas estava de sacanagem com a gente, fez isso só para dificultar. Como já entendemos que quanto menor esse número F, mais clara será a sua fotografia, você tem que entender que mais difícil será focar, tá bom? Estude mais a fundo a profundidade de campo para entender melhor esse conceito. Hoje nós não vamos falar disso. Muita gente atrela o tal fundo desfocado à abertura, mas esse não é o principal fator para deixar o fundo desfocado. Se você entende, vai poder se exibir fazendo uma foto em f8 com o fundo desfocado e simplesmente explodir a cabeça de quem ainda não assistiu esse vídeo. Bom, aqui podemos categorizar de duas formas. As lentes claras, que têm abertura f em torno de f1.2 até f4. Bons exemplos são a 50mm f1.2 e a 24-105 f4. Ótimas lentes, claras e muito versáteis. E claro, as objetivas escuras, que têm aberturas máximas a partir de f5.6, como as lentes do kit 1855 f3.5 5.6. Elas em 18mm são claras, mas em 50mm são escuras. Mas essas lentes são ruins? Definitivamente não. Elas são ótimas para se usar durante o dia e em boas condições de luz, e as lentes claras ajudam em lugares pouco escuros. Outro fator importante que o diafragma traz é a nitidez. Isso é muito importante. Dependendo do número F, a foto fica mais nítida. Mas claro, esse não é o único fator que traz nitidez para uma foto. Toda lente tem um sweet spot, que é um ponto de nitidez máximo que essa lente consegue alcançar. Em objetivas mais simples e baratas, geralmente esse ponto de nitidez fica entre f8 e f9. Ou seja, se você diminuir o diâmetro interno da sua objetiva, mais nitidez você terá. Em lentes mais caras, já em f5.6 até f11, você terá nitidez máxima, como por exemplo na 50mm f1.2L da Canon. Agora você entendeu que as lentes claras não têm obrigatoriamente a melhor nitidez, só porque são f1.8 ou menor, já que provavelmente você terá que fechar mais o diafragma para ter mais nitidez. Ou então você vai ter que pagar um rim para ter uma lente nítida em f2.8, tá bom? Mas, conceito entendido, agora vamos para o tipo de objetiva. Você com certeza sabe que tem dois tipos de lente. A zoom, que possuem várias distâncias focais, como por exemplo a 18-55mm, e as fixas, que têm apenas uma distância focal, como por exemplo a 40mm f2.8 Pancake. No caso das lentes fixas, suas pernas viram o zoom. Lentes fixas tendem a ter uma qualidade melhor de forma geral, justamente pela construção da parte óptica, que exige menos elementos internos. Pense, quanto menos elementos entre o sensor e a luz que entra pela objetiva, a qualidade fica melhor da fotografia, tem mais nitidez.
Claro que os preços são diretamente ligados a projetos bem elaborados e com materiais de construção de melhor qualidade. Isso é o que acontece na maioria das lentes fixas e não é à toa que chamamos elas de lentes Prime. O formato é outro aspecto importante que você precisa prestar atenção e tem a ver com o tamanho do sensor CMOS da sua câmera. A objetiva precisa entregar uma imagem que cubra exatamente o tamanho do sensor. Então, se você tem um sensor CMOS full frame de 36mm, a objetiva precisa entregar uma imagem um pouco maior que isso, já que a lente sempre entrega uma imagem circular e o sensor é retangular. Na Canon, chamamos de objetivas EF para DSLRs e RF para mirrorless. Sensores APS-C são menores e possuem 23,6mm de tamanho. Essas lentes precisam entregar uma imagem bem menor e é por isso que lentes APS-C não se usam em corpos full frame, tá bom? Pois elas ficam com manchas escuras nas bordas, a famosa vinheta. Isso acontece porque a lente APS-C não cobre todo o tamanho do sensor full frame. Na Canon, temos lentes EFS para DSLR e lentes M para o mundo mirrorless. O estudo de lentes é extenso e claro que falei de algum dos principais fatores que você deve entender. Esse é apenas um direcionamento para você começar os seus estudos, tá bom? Então, é isso aí. Se você está curtindo o meu trabalho, por favor, fortalece aí com o joinha, compartilhe os vídeos para o canal crescer cada vez mais e mais. E aquele abraço. Delícia!